Salve, salve, meu povo! Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a você do Instagram, a você do YouTube, a você do Spotify. Está no ar a minha, a sua, a nossa live Nós por Nós. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, você que está chegando, papai já chegou, mamãe já chegou, clique neste aviãozinho, convide de 5 a 10 amiguinhos para participar, para conhecer a história desse meu mano. Ô, minha parceira, Alana Juan, tá aí, meu primo e meu irmão, Chris Shaw, rapaziada, tá chegando. Vai clicando aqui, ó, convida aí de 5 a 10 amiguinhos para conhecer a história desse meu parceiro, meu irmão, meu brother, Juan Engel. Ele já chegou, está nos camarins, fazendo ali aquele retoque na maquilagem, né? Lembrando que toda terça-feira, hoje, excepcionalmente, quarta-feira, temos aqui uma personalidade da quebrada, alguém que foi nascido e criado entre dores e sabores, de sabores e vitórias. E a gente conta essa história na intenção de deixar registrado as histórias dos meus, dos nossos e dos seus, e vamos nessa. E sem mais delongas, porque hoje tem muito papo pra gente trocar, eu darei a oportunidade do nosso entrevistado chegar para este papo. Não conhece? Assim que ele entrar, clique aqui, ó, e já siga esse rapaz, porque vale a pena, porque ele tem muito conteúdo bom. Salve, salve, meu parceiro Wander! Salve, salve, salve. Como assim? Tô no camarim fazendo maquilagem, velho. Aquele retoque na maquilagem, né, papá? Muito Salve, boa noite, salve, meu meu mano. mano. Tranquilo, tranquilo. Chegando de viagem, chegando de Olímpia, um, para um pequeno retiro rápido para colocar a cabeça no lugar, colocar os pensamentos no lugar. Voltamos hoje e já vim na expectativa. Você não sabe você me convidou, se não me engano, foi no sábado ou no domingo. E aí eu fiquei esses dias todos pensando o que o Evandro vai aprontar, porque eu tenho certeza que ele vai aprontar comigo. Tenho certeza. E tô ansioso, cara, tô ansioso. Tava ansioso demais por esse encontro aqui. Tem toda uma galera chegando e eu tô muito feliz. Deixa eu deixar você falar, que senão eu fico falando aqui a noite toda. Lembrando que o programa é meu. Hoje o É senhor não seu! hoje o senhor não é entrevistador, hoje o senhor é entrevistado. Mas Esse que é o meu Juan, medo. trazer um pouquinho aqui mais para perto, deixando claro que, né, Juan é meu parceiro, meu irmão, conheço há pouquíssimos anos, mas parece que é de vida. E Juan, se tem alguém nesta live que está nos assistindo que ainda não te conhece, quem és tu? Rapaz, eu acho que essa é a pergunta mais difícil da filosofia, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Durante alguns anos eu tentei criar uma resposta pronta para essa pergunta, para quem é o Juan. E ao longo desses 33 anos eu descobri que essa é a pergunta que eu não consigo responder de forma nenhuma. Porque o Juan, ele é um cara que ele está constantemente em transformação, ele é um cara que ontem pensava de uma forma, hoje pensa de outra, sem cair em contradição, mas em constante evolução de pensamento. Mas o Juan, na essência, ele é o filho da dona Edna, ele é o pai da Heloísa, ele é o marido da Areta, ele é o o cara que sonha em um dia ver uma cena underground do heavy metal que funciona. Ele é um cara que é jornalista por paixão e tem paixão mortal pela notícia, pela informação, pela comunicação e briga quando vê a imprensa sendo massacrada.
Eu sou um cara que. O Juan é um cara que ama a verdade acima de tudo. E que é um cara que não consegue dizer quem ele é. Esse é o Juan. Eu falei pra rapaziada que teria muito conteúdo e uma resposta simples, o cara faz um todo negócio. Meu, eu sou muito seu fã, mas isso aqui vamos falar depois. Eu preparei a minha apresentação para você que Meu não conhece Deus. o Juan, né? Dizem que tem uma frase, né? Que na boca de quem não presta, quem é bom fica ruim. Mas na boca de quem ama, quem não se conhece, acaba se tornando especial. Então essa é a minha apresentação para este rapaz aqui. Quem diria que a vida pudesse proporcionar um homem do heavy metal com um homem do samba, uma amizade se formar? Não creio em coincidência, creio em propósitos que Deus nos proporciona. E a amizade se firmou tanto que quem observa até se emociona. Nascido e criado na igreja, conciliou o evangelho ao ritmo que é apaixonado. Heavy metal, baby. Ainda que alguns digam que o ritmo é de quem está endemoniado. Já foi e é líder de louvor, gosta das músicas velhas emocionantes, aquelas que exaltam o nome do Senhor. Jornalista dos bons, sabe falar sobre política como poucos por aí. Sabe argumentar e comentar e com os seus pitacos diferenciados fazer-nos sorrir. Comenta sobre esportes americanos, sobre futebol brasileiro e internacional. Às vezes é meio fanático pelo tricolor e deixa de falar a Só um real. pouco. Mestre de cerimônia, tem um vozeirão que quase chega a ser igual ao Cid Moreira. Tem o português extremamente refinado, mesmo em grupos de WhatsApp falando besteira. Marido da Areta, da Heloísa, é um papai exemplar. Hoje a minha live será com o Juan Engel, um amigo que eu escolhi para amar. Meu Deus, eu não sabia que eu era tudo isso. Mano, ô, você começa a live já soltando rojão já na cara da gente, bicho. Dá uma segurada, bicho. Eu não posso chorar no começo, não. Tem nem 5 minutos de live. Ah, meu parceiro, você é louco. Muito amor, muito amor. Mas, Juan, comecemos as nossas sabatinas. Comecemos. Juan Carlos Maciel Brito, Não cagueta. de onde surgiu este nome para iniciarmos do início? Me perdoe o pleonasmo. Bom, eu tenho que explicar duas coisas, né? Isso para explicar o nome. O Juan Carlos, em homenagem a um tio meu, e que se chamava João Carlos. Só que minha mãe quis inovar e ela colocou o meu nome em espanhol. Minha família é espanhola, minha avó vem, pelo que a gente estudou e pesquisou, minha avó vem de Jaén, que fica ao leste da Espanha, se não me engano, em Guantalúcia. E o Engel vem da minha primeira banda, que foi o primeiro projeto em que eu coloquei todas as minhas fichas. E era uma época de Orkut, então todo mundo ia lá e colocava, né? Calma, que Calma aí, dá pra segurar? eu não cheguei no Engel ainda. Olha o meu vizinho fazendo barulho com o carro. Olha Ah, aqui. então peraí. Então vamos Não, voltar não, pro não. Carlos lá. Vamos Que voltar pro nome eu ainda verdadeiro. não cheguei no Engel. Eu quero saber do Tá, Juan Carlos Maciel Brito. tá bom, tá Ah, bom. Então vamos vamos por voltar parte. para lá. Então tem isso. Minha família é espanhola, minha bisavó, senhora Ramona Gutierrez, veio de lá da Espanha fugindo do Franco e se alocou ali no interior de São Paulo, acho que em Dracena. E aí vem toda a minha linhagem, Dona Ramona, Dona Josefa, Edna Garcia, e aí vem minha mãe, que escolheu
com trocentos nomes espanhóis possíveis para colocar em mim, ela resolveu colocar os piores sobrenomes possíveis. E não casa com nada. Meu nome é Juan Carlos Maciel Brito. Meus sobrenomes possíveis da família: Gutierrez, Espada, Moreno, Calvo, Garcia. Todos os nomes soariam maravilhosos. Juan Carlos Garcia, Juan Carlos Gutierrez, Juan Carlos Espada, Juan Carlos Moreno, Juan Carlos Calvo. Todos eles. A minha mãe escolheu colocar o Juan Carlos Maciel Brito, que não combina com nada, não casa com nada. Mas essa é a origem da minha família. Do meu nome, né? Eu sei que você vai falar dos nomes da minha família. Eu sei que você vai falar dos nomes da minha família. Então eu já tô pegando, tô te dando esse gancho já. Falando em nomes, o seu nome tem esse ar de galã espanhol, né? Que chega até Hollywood, filme de Juan Carlos Maciel Brito. E aí, explique-nos, né, da sua família, a origem dos nomes dos vossos irmãos, dos seus irmãos. Eu tenho 4 irmãos. Tenho 4 irmãos do segundo casamento do meu pai. Do primeiro casamento com a minha mãe, ele não teve mais nenhum filho. Eu sou filho único da minha mãe. Mas o meu pai, Tarcísio, ele casou-se novamente com a minha mãe, a Márcia, e eles tiveram esses meus 4 irmãos. Meus 4 irmãos têm nomes muito peculiares, que são Brian, Eric, Kimberly e Kathleen. Por quê? Vamos lá. Brian, porque isso aí, segundo o que meu pai me falou, tá? Não estou inventando história. Eu às vezes aumento, mas eu não invento. Brian, por quê? Porque a trilha sonora do filme Dom Juan foi feita pelo Brian Adams. O diretor do filme Dom Juan é Eric De Palma. E Kimberly, porque a minha madrasta gostava muito, muito, muito de Power Rangers. E a Kimberly, para quem lembra, era Power Ranger rosa, Power Ranger pterodáctilo. Pterodáctilo? Era, né? Não. Era, acho que era, pterodáctilo. Na primeira formação do Mighty Morph Power Rangers. E Kathleen, não sei porquê, mas tá aí. Deve ter alguma ligação com o filme também. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, mano, pro Areu, mestre Areu, que tá aqui assistindo. Tem uma galera também, o Vitão chegou, a Pen, a Bianca, que é a Bianquinha, minha amigaça, Glauquinho, super menino, super brother meu, Heraldo tá aqui também, monstros vocês todos, meu coração está explodindo de alegria. Eu tô muito nervoso, cara. Eu tô absolutamente nervoso, cara. Calma, lindinho. Então, para quebrar esse nervosismo aí, vamos falar sobre a sua infância e o início da sua caminhada cristã. Né, você mencionou que você, né, quando se viu ali como uma pessoinha, já estava dentro da igreja com os seus avós. Sua infância na Zona Leste e o início da caminhada cristã. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, como você bem disse, eu moro em Itaquera. Nasci, cresci, vivi até aqui hoje. E as primeiras lembranças que eu tenho da minha caminhada cristã, elas já são numa Assembleia de Deus, Ministério do Brás, acho que é do Brás, que quem me levava eram meus avós, Dona Josefa e Senhor Dionísio, me levavam para lá. Meu avô era diácono da igreja e minha avó era a senhora mais incrível que essa terra já viu, uma das crentes mais incríveis que já pisaram nessa terra. Se você me permitir, depois eu vou contar algumas histórias da minha avó que são massa, que são maravilhosas. Mas eles me arrastavam para lá. Minha mãe, quando conheceu meu pai, se afastou da igreja e demorou um pouco para minha mãe voltar.
mas os meus avós já me levavam para a assembleia e eventualmente eu participava do culto. Eventualmente, porque normalmente eu ficava lá embaixo brincando com o pessoal, brincando com minha amiga Kedma, que era filha da amiga da minha mãe. E aí eu lembro de uma vez que eu tava lá brincando e aí as crianças desceram e vamos ensaiar a música das para cantar. E aí eu tava lá, acabei participando sem querer, sem entender nada, mas participei. Foi a minha primeira vez que eu cantei na igreja, sem entender nem o que eu tava fazendo, mas eu tava lá cantando com as crianças da igreja. Eu devia ter por volta dos meus 3, 4 anos, e essa é a minha primeira lembrança em um culto. E essa seria a minha próxima pergunta do seu primeiro contato com a música, né? Porque quem nasce na igreja e é criado na igreja, obviamente acaba sendo encaminhado para tal, ou para cantar, ou para aprender algum instrumento. E o seu primeiro contato com a música, então, foi dentro da igreja, na Assembleia. Então, na verdade, não foi na Assembleia. Porque eu tive essa experiência, odiei, nunca mais quis participar de nada. E passados aí, acho que uns 2, 3 anos, minha mãe começou a frequentar uma outra igreja, que é a Igreja Batista Nova Vida, aqui em Itaquera também. E aí eu odiava participar das coisas, acho que eu peguei algum tipo de trauma, né? E odiava participar. Mas enfim, passados alguns anos lá nessa outra igreja, inventaram o grupo das crianças lá, e a irmã Fátima Zeferino era a líder. E aí tinham lá o grupo das crianças e tinha os, os meus amiguinhos, que a gente acabou entrando, eu fui por onda, e aí a gente virou os expoentes do Ministério Infantil, e aí sim foi o meu primeiro contato. Foi na Igreja Batista, com o Ministério. Não lembro o nome mais. Não lembro o nome. Mas era a irmã Fátima Zeferino. Cantávamos o Wallace Danilo, Alan Rangel e eu. E no E você, dia que eu ia cantar meu solo, acabou o ministério. Que triste. e você tinha quantos anos aí? Quando que acabou o ministério? Qual que era a sua idade? Eu devia ter uns 9 anos. Uns 9 9 anos de anos. idade. Shalom Adonai. Não, não era o Shalom Adonai, Silas. O Silas tá aqui, ó. O Silas tá assistindo. O Silas entrou depois. Não, não foi o Shalom Adonai, não, Silas. Esse aí era o grupo de jovens já. O Shalom Adonai. Foi um grupo antes. O Wallace talvez lembre, quando ele aparecer por aí. E aí, cara, infância, igreja, início da adolescência, é uma fase onde nós temos diversos conflitos. E aí, aos 11 anos, o senhor mencionou que jogando um videogame, que o senhor é amante de videogame até hoje, Até o hoje. senhor teve contato com o heavy metal. Cara, E aí, a pergunta que eu vou te falar, né, o que eu vou manda. fazer a você é: como que foi essa estar na igreja, conhecer o rock, se deu algum tipo de conflito, já que se o rock ainda hoje, em 2021, é tido como um ritmo não cristão, vamos falar assim, como que era isso há 30 anos? E esse primeiro Cara, contato com a música? a igreja no Brasil, ela. Eu consegui participar. Nos últimos 30 anos, eu vi muitas fases da musicalidade na igreja, da musicalidade dita cristã, e todos os seus problemas desde então. Nos anos 90, aliás, nos anos 80, o problema maior era ter bateria dentro da igreja. Não era nem o tipo de música, era ter bateria dentro da igreja. Por quê? A bateria vem da percussão e percussão remete às origens
africanas da música, e batuque, tutututu, e logo religiões de matriz africana. Então ter bateria na igreja era evocação de espíritos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. E aí era um problema isso nos anos 80. Começo dos anos 90, teve o boom do gospel, né? E aí, quando teve o boom do gospel, junto veio o rock and roll, com Resgate, Fruto Sagrado, Rebanhão, Cats Barney, aí uma igreja muito grande que tem um nome, começa com rei e termina com ser, e foi um boom, né? Então, vinha muito jovem e os velhos ficavam bravos. Então sempre teve esse conflito musicalmente falando. Nos anos 2000 foi o louvor extravagante, dos anos 2010 o worship, e hoje em dia sei lá o que tem. Mas o rock sempre foi um problema. Eu tenho diversas situações ao longo desses 30 anos, 30 não, né, dos últimos 20 anos, em que eu poderia citar problemas que o rock trouxe para mim dentro da igreja. Chegar ao ponto de um pastor virar para mim e falar assim: eu olho para sua guitarra e vejo morte, vejo destruição, eu vejo demônios. E como que foi para você gostar de rock estando na igreja, lá no comecinho, aos 11, 12 anos? Foi conflituoso, porque a minha mãe, ela vem de uma origem tradicional. Minha mãe gosta. Eu aprendi a ouvir a Paulinha aqui. Eu aprendi a ouvir música com a minha mãe. E por incrível que pareça, eu aprendi a ouvir música com a minha mãe ouvindo Raça Negra, Grupo Raça, ouvindo. Como é que era o nome daquele cara, mano? Putz, mano. Eu esqueci o nome dele agora. É com J, mano. Tá aqui Jorge na ponta Aragão? da língua. Não. Ele é da MPB. É o. Não é o Jorge Versilo, que o Jorge Versilo veio muito Dom tempo Gilberto. depois. Não, é outro cara. Ju, Já. Um nome feio. Mas enfim, a minha mãe, ela tem esse gosto mais clássico, né? MPB, e aí quando você traz pra música gospel, ela não é o J Neto também não. Ela tem esse gosto mais voltado pra MPB, pro gospel tradicional. Gospel tradicional, Ademar de Campos, Azaf Borba, e essas coisas assim. Quando de repente ela viu o filho dela chegando em casa com um Discman e querendo deixar o cabelo crescer e batendo a cabeça, balançando a cabeça, ouvindo da bunda, da bunda, a minha mãe ficou doida, velho. Fazendo Foi o primeiro assim com a conflito mão. que eu tive. Cantando Las Graças por História. Mano, na hora que eu coloquei o Slipknot em casa, velho, eu fiquei assim, eu não ouvia música muito extrema. Eu ouvia Korn, eu ouvia Slipknot. Korn, por sinal, foi a primeira banda que eu vi que me fez apaixonar pelo rock. Que foi a história que você contou do videogame. Mas quando ela ouviu isso, e de repente, mano, eu tava ouvindo músicas que falavam palavrão, músicas extremamente distorcidas, pesadas e tudo mais, a minha mãe ficou doida. Minha avó falava que eu era retardado. Minha avó falava que. Teve um dia que minha mãe ficou tão brava comigo por causa do CD do Korn, que eu ouvia todos os dias, que ela. A voz não é regular. Pera aí, rapidinho. Filha, só baixa o volume da televisão, por favor. Tente novamente. A Heloísa subiu. Tava lá na minha mãe, não subiu agora. Aí eu lembro que eu peguei o Discman, fiquei bravo, subi, fiquei ouvindo no meu fone, com cara de mal. Aí minha mãe ficou olhando assim, falando: isso aí é o demônio que tá nele. E aí eu sempre lembro disso, sempre lembro dessa cena. Mas dentro da igreja também teve muito conflito, porque
já tinha uma galera que curtia um rock, inclusive o Fernando, o Guto, foram caras que me apresentaram muitas bandas. E esses caras, eles já tinham passado por problemas e eu comecei a ter problemas depois porque eu fui me aprofundando ainda mais, né? No metal, no rock. E eu deixava o cabelo crescer, usava a camiseta de banda, chegava lá na frente com a camiseta, eu sou do heavy metal, adolescente idiota, tá ligado? E aí, falando em adolescência, se vestir de preto e tal, você tinha dois estereótipos que não eram, talvez, bem aceitos na escola, né? Então é o menino que é da igreja, o menino crente, e ao mesmo tempo é o menino que é do rock, mano. Que é o que todo mundo acha, entre aspas não, que é que acha os caras esquisitos. Que eles vivem entre eles, com cabeludo, com roupa preta e tal. Irmão, como foi a sua adolescência sendo um menino da igreja e também um menino do rock? Cara, é viver um conflito eterno, porque primeiro você é acusado por um lado por dar mau testemunho. Então, a minha adolescência inteira eu ouvia as pessoas da igreja dizendo: você dá mau testemunho, porque você anda com os caras, porque você não sei. Eu era apaixonadinho por uma menina na minha adolescência, entre meus 13 e 14 anos, e ela era da igreja. E tudo que eu fazia, ela caguetava pro pastor. Então eu frequentei bastante o gabinete pastoral. E aí eu chegava lá e o pastor: olha, fulana falou que você tava falando palavrão na escola. E aí eu falava: sacomé, né? Adolescente é complicado. Aí tomava aquela comida de rabo e pronto. E aí depois ela ia lá, o Juan tava jogando truco com os roqueiros. Chegou um dia que chegaram em um dos jovens lá, dos líderes jovens, falaram que eu tava fumando maconha com os roqueiros da escola. Cara, se tem uma coisa que eu nunca fiz foi fumar. Porque, nenhum tipo. Porque meu pai é fumante e eu detestava o cheiro do cigarro. E maconha ainda mais. O Thiago tá assistindo aqui, ele confirma a história. E aí, cara, era um saco isso. Porque assim, você vive um conflito porque a igreja não tá habituada a lidar com essa situação. A gente tem jovens que estão no mundo, estão ali no mundo, fazem parte desse círculo, tem que dar um testemunho de vida, mas ao mesmo tempo tem que ser separados. E aí como é que você faz isso? Se você não tem orientação, se tudo que você faz, tudo que o mundo tem, tudo que tem na escola é errado, é pecaminoso, é do Satanás, é do cramulhão, tudo é errado, a música é errada, o ensino da escola é errado, namorar é errado, ficar é errado, jogar uma bola é errado, jogar truco é errado, tudo é errado. E é o que todo mundo faz e é o mundo que você vive. Porra, mano, pra mim é extremamente complicado. E aí, foi quando eu comecei a ter vários conflitos e eu comecei a desgostar da igreja. Durante a minha adolescência, por um bom período, eu ia pra igreja e eu detestava a igreja. Porque, olha, eu nunca contei isso pra ninguém, cara. Eu detestava ir pra igreja, porque eu me sentia falso, eu me sentia mentiroso. Eu ia lá, eu cantava as músicas, eu lia a Bíblia, mas dentro de mim eu não vivia aquilo. Era uma coisa que não fazia parte de mim. Até hoje, esse mundo eclesiástico fechado e cheio de regras, eu não consigo obedecer. Não consigo. Por quê? Porque eu me sinto mentiroso.
eu me sinto hipócrita, eu me sinto falso, porque eu acredito num cristianismo que é muito mais simples do que pintam os dogmas da igreja. Eu acredito num Jesus que era muito mais humano, e aí, é claro, eu não estou criando uma heresia aqui, não sou. Eu não lembro agora se eram os saduceus, ou não lembro quem eram os caras que diziam que Jesus era só humano, não estou dizendo isso, mas eu acredito que ele tinha muito mais facetas humanas a, do que pinta a igreja cristã, protestante e evangélica brasileira contemporânea. A igreja de hoje cheia de regras, e, mano, era muito chato. E eu tive todos esses conflitos, porque eu tava na igreja, mas eu não era da igreja. Eu era crente, mas eu não era crente. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava com aquele negócio na cabeça, porque se alguém falava assim, porra, mas você é crente e curte um heavy metal? Eu falava, pô, eu curto, porque eu gosto, não tem o que fazer. Agora, eu gosto de heavy metal, eu vou falar, não vou ouvir heavy metal, porque Deus não gosta. E é uma coisa que eu não acredito. Como assim Deus não gosta? Por muito tempo, isso foi um problema na minha cabeça. Até que eu entendi, até que eu aceitei na minha cabeça que, isso era uma coisa fundamentalista, era doutrinária, era dogmática, era coisa da cabeça. Era aquele negócio, fonte, vozes da minha cabeça. É isso. E aí, quando eu passei a aceitar isso, quando eu passei a entender isso, e principalmente quando eu passei a entender a diferença que fazia na vida das pessoas a música bem executada, aí eu esse conflito deixou de existir. Porque aí se alguém chegava em mim assim e falava, mas você gosta de heavy metal e é crente? Eu falava, pô, pois é. E pode? Pode. Mas não é do diabo? Eu falei, me prova. Onde que ele patenteou? Onde que ele gravou? Onde que ele gravou? Não tá gravando em nenhum lugar. Não, mas a música da Bíblia, você conhece alguma música da Bíblia? Você por acaso tem a primeira gravação do Salmo de Miriam? Na voz de Lá em Davi? Êxodo? Você por acaso já viu alguma gravação de Davi? Asaf? Você por acaso consegue me mostrar alguma música executada na Bíblia? Você sabe o que Paulo estava cantando na prisão? Pode ser que ele estava cantando Deixa a Vida Me Levar. Quem garante que ele estava cantando Sabor de Mel? Ninguém garante que ele estava cantando Sabor de Mel. Deus me E livre. aí, quando eu entendi isso, foi quando esse conflito, esse paradigma quebrou na minha cabeça. Rua, falando em conflito, entendi isso. Eu vou dar um salto da sua adolescência e partir para a sua vida adulta. Por quê? Aí Porque complica. tem uma passagem na sua vida que se você falou que não tinha nenhuma restrição. Não tem. E pode ser que alguém esteja assistindo essa live que esteja passando por uma situação semelhante à que você passou ou passará. E você é um cara que viveu uma situação bem complicada, né? Hoje, graças a Deus, você é um homem muito bem casado, com uma família maravilhosa. Mas você passou por uma fase que você bateu lá no fundo do poço. Foi. E eu gostaria que você contasse para nós, para mim, né? Primeiramente, a quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, como que foi a sua trajetória pós-divórcio do seu primeiro relacionamento, a sua batida no fundo do poço e como que o senhor fez para retornar e ressurgir à vida? Eu realmente não tenho nenhuma restrição. Eu só não vou citar nomes, porque é muito complicado dar direito de resposta. É um negócio muito chato. Nem faz sentido. Nem faz sentido. Mas sim, eu tive um primeiro casamento com uma pessoa com quem eu me relacionei por 7 anos e 6 meses. Entre namoro, noivado e casamento.
Comecei a namorar com ela, acho que aos meus 15 anos, e aí foram 5 anos de noivado, 5 anos de namoro, aí noivado, casamento, não sei o quê. E aí, a primeira coisa que eu preciso destacar dessa situação é que, primeiro, eu não sou a favor do divórcio. Não sou. Entretanto, todavia, contudo, eu não sou a favor do casamento errado. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Qual que é o problema hoje da igreja moderna? Existe uma falha gigantesca entre as lideranças da igreja e seus jovens. O jovem hoje, não vou dizer que é a maioria, mas boa parte dos seus jovens vive um problema que é que tem que casar porque tem que casar. Não se coloca na cabeça do jovem que você não tem que casar, você não é obrigado a casar. Primeiro ponto da sua vida, você não é obrigado a casar. Segundo ponto, você não é obrigado a namorar. Terceiro ponto, se você está namorando, você tem que entender que você precisa primeiro formar o seu caráter e ser autossuficiente para que você possa fazer a vida dessa outra pessoa feliz. Porque o casamento é isso, fazer o outro feliz e não você mesmo. Ninguém casa para ser feliz. Esse é o primeiro ponto. Só que isso é tão piegas, isso é tão romântico, por assim dizer, isso é tão uma frase tão de efeito, tão bordão, que ela perde sentido, ela perde a razão na prática. E só um minutinho. Ô filha, vai lá e chama a mamãe no quarto. Não fica gritando não que o papai tá ao vivo, por favor. Vai lá no quarto. Vida de papai. Isso aqui é da hora. paternidade. Isso aqui é paternidade. E aí, esse é um ponto. Juan, por que você casou? Você não tinha nenhum sentimento pela pessoa? Tinha sentimentos. Só que ao longo de 5 anos, esses sentimentos foram postos à prova diversas vezes, e ao invés de eu ser orientado a Juan, vocês já terminaram 13 vezes. 13 vezes. Tem alguma coisa errada. Se vocês já terminaram 13 vezes, é porque esse casamento não vai dar certo. Vocês não são compatíveis. Você gosta de heavy metal, ela gosta de black music. Ah, isso é um problema? Não, não é um problema. Essencialmente não é um problema. O problema é quando o gosto da pessoa vira uma ofensa para você. E no meu caso era. Eu gostar de heavy metal era um problema. Porque teve alguém na igreja que casou-se e parou de ouvir heavy metal. Então, na cabeça dela, quando eu casasse, eu tinha a obrigação moral de parar de ouvir heavy metal. Lê do engano. Nunca isso vai acontecer. E aí, ao invés de dizerem isso para mim, disseram para mim, não, isso aí é coisa do diabo. O diabo está tentando destruir esse relacionamento, que foi Deus que colocou isso. E aí, quando você tem 20 anos, você tem 18 anos, você tem uma liderança na igreja, você tem um chamado ministerial proeminente, você tem uma liderança que tem planos para você, existe uma pressão muito grande. Então eu ficava pensando, porra, mas se eu largar essa mina, o meu mundo desmorona. Aí... E aí, do lado dela, eu imagino que é a mesma coisa. Não vou dizer que foi só da minha cabeça, mas eu imagino que do lado dela também tinha muita pressão. E, pô, já namorou tanto tempo, e não sei o quê, e vai largar o cara, e pá, pá, pá. Casamos. E aí, durante 2 anos e meio, esse casamento foi um inferno. Porque a gente casou e na porta da igreja a gente brigou. Porta da igreja a gente brigou. Ao longo dos anos, eu não vou contar todos os detalhes, mas tem muita coisa que ninguém sabe
E é claro, quando o cara pede o divórcio, todo mundo fala, é porque ele tem outra, é porque ele traiu, porque ele é um vagabundo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E é claro, todas essas histórias aconteceram. Falou-se diversas coisas sobre mim. Que eu tinha outra, que eu estava endemoniado, que eu estava possesso, que era trabalho de macumba, que era não sei o que era não sei o que lá, que, porque na faculdade ele tinha outra, porque blá, 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 essa falação toda. Chegou a um ponto em que a nossa relação, o nosso relacionamento já não fazia o menor sentido. E aí começou a rolar alguns papos mais agressivos. E eu tenho. Eu não vou dizer que eu sou um lutador de MMA, mas eu sou grande. E eu tenho um medo gigantesco de encostar a mão em alguém. E chegou a um ponto em que eu fui agredido. E para não devolver, eu tive que me segurar. Mas enfim, nesse momento eu pedi o divórcio. Só que Pós-divórcio. quando você. Hã? A pior fase no pós-divórcio. Quando eu me vi sozinho. Porque quando você é líder de louvor, quando você tem 20 anos e você está na igreja desde os seus 7, quando você já pregou várias vezes na igreja, quando você é chamado de pastorzinho, quando a liderança fala lá na frente da igreja que você é isso ou você é aquilo, e aí de repente você pede o divórcio e você não tem direito à defesa, porque eu não tive direito à defesa, ninguém me parou para me ouvir, eu fiquei sozinho. Eu já conversei isso com meus amigos, esclareci com eles, mas todo mundo me deu as costas. Todo mundo. A igreja que eu frequentei durante a minha vida inteira me deu as costas. A minha família me deu as costas. Os meus amigos mais próximos me deram as costas. Teve um amigo meu que me ligou uma vez e naquele dia eu pensei em me matar. Pensei em me matar. Ele me ligou e falou assim: até quando você vai viver essa vida de merda? Até quando você vai continuar fazendo esse joguinho de merda que você tá fazendo? Naquele dia eu pensei em me drogar, em misturar álcool com qualquer outra coisa, em me jogar no metrô. Eu, inclusive, tentei me matar. Eu não falo isso para todo mundo, mas eu tomei um monte de remédio misturado. Misturei, fiz um coquetel de remédios, tomei. Fiquei desacordado no banheiro. Foi a pior fase, porque eu tentei me matar, eu vivia alcoolizado. Minha família nunca se deu conta, mas eu vivia alcoolizado. Eu dormia no chão, eu não tinha mais esperança de nada, eu abandonei meus próprios sonhos. Eu tinha uma banda e a gente tinha muito potencial, cara. De repente eu vi, por conta de toda a situação, por conta desses afastamentos, a banda ruiu. Quando a banda ruiu, meu último fio de esperança, sabe? Caí, eu me joguei, eu vivia alcoolizado, eu só dormia alcoolizado, eu cheguei a ficar 4, 5 dias acordado direto. Direto. Sim, coisa de encostar 30 minutos, acordar e fazer alguma coisa. Comecei eu não cheguei às vias de fato, mas comecei a me prostituir, comecei a procurar essas coisas. Teve um lance de prostituição mesmo, a menina pagar e tudo mais.
Mas foi a pior fase, eu acho. Como, quando e por que se deu o início do, da recuperação, vamos se dizer assim, né? Do seu, de você se reerguer? Tem um cara que eu devo muito a ele, que é o meu pastor. Pastor Adriano Alves, do Ministério Sobre a Rocha e da Dover Rock Ministry. Ele foi o primeiro cara que abriu a porta para eu tocar com a minha banda, com a Engel. E quando ele percebeu todo esse contexto do que estava acontecendo com a minha vida, ele foi o único cara que estendeu a mão. Ele me chamou um dia e falou: vamos trocar uma ideia no shopping? Vamos lá. Ele me chamou para tomar um refrigerante, não foi café. E aí a gente sentou, conversou, ele me falou da vida dele, me falou que ele já tinha passado por uma situação semelhante e me convidou para ir a um show. E aí eu tava alcoolizado no show, fui muito louco numa igreja que era ali no Itaim Paulista. E uma banda chamada The Letter to the Philippians, uma banda de metalcore, que acabou infelizmente, mas era muito boa a banda. Eles fizeram uma versão de uma música que eu sou apaixonado. E essa música, a letra fala: foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigarem Jesus. E foi ali pela fé que os meus olhos abri, e hoje agora eu me alegro em sua luz. Só que, mano, versão extremamente pesada. Berrando. E aí, cara, sabe quando é difícil explicar quando você nunca sentiu. E quando a gente entra no âmbito do sentimento, é uma coisa que eu falei esses dias no grupo, é muito subjetivo, a gente não consegue explicar. Mas é o lance de você se sentir abraçado. Mas é um abraço que não é qualquer abraço. É um abraço sem condenação. É um abraço que não te julga, não te culpa. É um abraço que não te acusa. E aí, de repente, tudo aquilo que eu já tinha falado antes, tudo aquilo que eu já tinha vivido antes, passou a fazer sentido. Porque eu acho que talvez ali, naquele momento, finalmente, eu tive uma experiência real com o Jesus em que eu acreditei a minha vida inteira, mas que eu não conhecia. Quando você fala de um Jesus religioso, de um Jesus que ele é dogmático, que ele é uma figura, é muito engraçado ou é muito estranho, as pessoas não conseguem assimilar que a gente está falando de um Jesus que ele é real. Juan, você está pregando, você está falando de igreja? Não. É diferente quando você se vê no lixo, quando ninguém olha mais para você, quando ninguém te dá valor, e aí de repente a pessoa que você mais recusou, porque eu cheguei a dizer que eu odiava Jesus, porque ele tinha me tirado tudo, porque falando lá atrás de novo,
Eu tinha uma proeminência. As pessoas falavam, ah, o Juan vai ser pastor. Ah, o Juan é líder do louvor. Ah, o Juan não sei o quê. E aí, de repente, esse chão caiu, esse chão sumiu. Eu não tinha mais nada, eu não era mais ninguém. Eu não era mais ninguém. Quem era o Juan? Não era mais nada. É aquilo que eu falei. Então, é difícil você falar quem você é. E aí, naquele momento, ele simplesmente me abraçou. E aí eu me senti abraçado. Porque eu olhei para a cruz de alguém que morreu por mim sem eu merecer nada. Eu olhei para aquele monte de lixo que eu era, para aquele monte de nada que eu era, e de repente eu percebi que teve alguém que era muito maior do que eu, que parou para olhar para mim. Ele parou para olhar para mim. E durante a música, durante aquela execução, os caras lá batendo cabeça, pesado demais, pesado. Eu comecei a chorar, porque eu percebi que não importa o tamanho do lixo que você é, não importa o tamanho da sujeira em que você esteja afundado, ainda assim, os olhos de Deus conseguem te enxergar em qualquer lugar. Eles enxergam você em qualquer lugar. É impressionante isso. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a viver a vida de outra forma. Foi o meu resgate. Foi isso. Eu vou te falar, se eu não Se conhecesse, você não me cortar, eu vou ficar a noite inteira falando, se cara. eu não conhecesse Jesus, eu aceitaria ele agora. Porque Deus é bom, viu, mano? Deus é bom demais. Passando por essa E assim, fase. cara, eu tive. Nessa fase eu tava em depressão. Aliás, até hoje. E aí eu preciso explicar uma coisa. Depressão é uma doença, tá, gente? Não é sentimento, não é tristeza. Ah, eu estou tristinho, estou depressivo. Não, depressão é uma doença. Foi, acho que a fase mais aguda da depressão que eu tive. Aí, a partir daí, eu me recuperei. Mas hoje eu faço tratamento e tudo mais, tomo remédio, pá. Mas foi a fase mais aguda da minha depressão. Quando eu tentei tirar minha vida, tentei fazer várias coisas. Mas me recuperei, graças a Deus. E aí, tudo aquilo que eu perdi foi sendo restabelecido, restaurado. Eu fui recebendo de volta. Legal. Toca aí, mano, senão eu vou ficar. Tirando daqui, passando pra lá. Vamos agora. O porquê do jornalismo. O que te seduziu no jornalismo? Eu sempre quis ser jornalista. Sempre. Desde criança. Minha mãe conta que uma vez eu estava assistindo um jornal na televisão e tinha um cara fantasiado de Fred Krueger no centro da cidade. E ele tava lá assustando as crianças. Gato tocando terror aqui. E aí eu fui correndo pra minha mãe. Filha, abaixa um pouco mais a televisão, por favor. Filha. Abaixa mais a televisão, por favor. Isso. E aí, aqui, a gente tem 3 gatos. E a gata mais nova é terrorista. É igualzinha a minha filha. E ela derrubou alguma coisa no quarto e a Heloísa tá brava agora. Enfim. Eu vi a notícia e fui correndo pra minha mãe. Mãe, o Fred Krueger tá assustando as crianças da cidade. Foi a minha primeira notícia. Foi a minha primeira reportagem. E aí, desde então, eu sempre gostei de jornalismo. Sempre gostei. Assistia Jornalismo na Cultura, assistia Gazeta, gostava muito do jornalismo da Gazeta, que, por sinal, é Casper Libero, né? Me patrocina. E gostava muito da Globo, não tem como não falar do jornalismo da Globo. Tá com eco aí pra você? Não, tá legal. Não?
tá, não tem como falar, não falar do jornalismo da Globo, que é Globo lixo, pelo amor de Deus. A Globo dita o padrão do jornalismo brasileiro desde sempre. Gostava muito de ouvir no rádio e outras coisas, mas enfim, a decisão por cursar jornalismo foi na pior fase da minha vida. Porque eu entrei pro jornalismo para cobrir guerra. Eu queria ser jornalista de guerra. Eu queria ir pro Afeganistão, pra Síria, para cobrir a guerra nesses lugares. Juan, por quê? Porque eu não tinha esperança. Vai que eu morro. Se eu morresse lá, eu ia morrer como herói, como mártir, ia ter feito alguma coisa na minha vida. E aí, Juan, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, você é um cara que se expressa muito bem, né? Quem está nos assistindo aqui já deve ter percebido isso. E seja lá qual for assunto que tiver que ser abordado, se você não souber, você procura saber para sempre estar muito embasado. Porém, de todos os assuntos que você aborda muito bem, que eu já tive a experiência de ouvi-lo, tem 3 que mais se destaca. E aí, se você tivesse apenas um dos 3 caminhos para seguir, você só pode trilhar este caminho. Você prefere escrever e falar sobre esportes, assuntos sobre política ou devocionais e assunto referente à Bíblia? Política. Por quê? Esportes, eu gosto de falar de esporte, gosto de acompanhar, mas eu acho que o jornalista de esporte ele sofre demais na mão do torcedor. E eu não consigo ser sério falando de esporte. Não dá. Eu seria meio Neto falando de esporte. Não dá. Religião, devocionais, essas coisas assim. Eu acho que já faz tão parte da minha vida ser devocional ou estar devocional que eu não consigo escrever. É um bloqueio meu. Eu tenho dificuldade de falar sobre fé, falar sobre religião. Porque tudo que eu falo vira pregação. É um saco isso. Tudo que eu falo vira pregação. E agora, quando a gente fala de política, a gente entra num outro lance, que é da informação propriamente dita. Eu acho aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um problema muito sério com política. A gente não é ensinado sobre política. E eu me sinto mais útil falando sobre política do que falando sobre outros assuntos. Talvez eu esteja falando bosta, mas é como eu sinto. Faça o que te sente bem. E aí, falando em fazer o que, né, nos faz sentir bem, Juan, mestre de cerimônia. O que é ser um mestre de cerimônia? Cara, o mestre de cerimônia, ele é o cara que guia, conduz, que produz, que conduz, que escreve, que roteiriza a cerimônia propriamente dita. A gente tem na história das cerimônias, vou trazer isso para o casamento, por exemplo. Historicamente, quem faz o casamento é o juiz de paz ou o pastor, padre. Eu não sei exatamente o nome, aí se tiver alguém da Umbanda, do
candomblé, enfim, de alguma matriz africana e puder me falar, mas tem a pessoa, o cerimonialista, a pessoa que faz a cerimônia também no terreiro. O mestre de cerimônia substitui esses caras. Então, Juan, quem é o mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o cara que fica com o microfone falando assim, olha, você aceita esse cara como seu marido? Aceito. Olha que delícia, se ferrou. Você aceita essa moça como sua esposa? Aceito. Oh, estourou no norte. Só que, de alguns anos pra cá, o mestre de cerimônia ele tem sofrido algumas transformações. E aí tem havido uma melhora no trato da cerimônia. Então, quando a gente fala de mestre de cerimônia hoje, ele é o cara que senta com o casal, que vai... Ele ouve o casal, ele ouve a história, e aí ele faz a cerimônia de casamento para aquele casal. É algo muito mais intimista, algo muito mais algo muito mais adequado à realidade daquele casal. Ah, mas é só casamento? Não. O mestre de cerimônia também é o cara que faz uma apresentação na empresa. Agora convidamos o excelentíssimo senhor presidente para comparecer aqui à mesa e ele vai falar com os colaboradores da sei lá o que, corporation, sobre as metas deste ano. E aí vem o presidente, fala aquele monte de groselha, e ele assume de novo e fala, vai conduzindo. Ah, mas porra, é o cara que faz as bodas, faz bodas. Também faz festa de 15 anos? Faz festa de 15 anos também. Ah, também faz aniversário de criança? Faz. E aí entra o meu limite. Eu nunca mais quero fazer isso na vida. Nunca mais. Pelo amor de Deus, cara. Nunca mais. Eu fui fazer uma festa de uma criança lá na Bela Sintra. E, cara, eu sou de Itaquera. E eu fui nessa festa, o saguão de entrada, ali a portaria, onde fica o controlador de acesso. O primeiro saguão, porque tinham 3, o primeiro saguão era do tamanho da minha casa. Não era do tamanho da minha casa, era do tamanho da minha casa, do terreno. E eu fiquei olhando pra isso, eu tô entrando em Nárnia, não é possível. O tamanho desse prédio, né? Cara, era gigante. Mas gigante. Aí eu entrei, oi crianças, tudo bem? E tal, o tio veio brincar com vocês. Tinham 7 crianças, as 7 pegaram o celular, um iPhone de última geração. Elas deram as costas e cagaram pra mim. Foram andando pro lado. E aí nunca mais. Aí eu fiquei brincando com uma criancinha lá. A única que me deu atenção, eu fiquei brincando com ela a festa inteira. E as outras eu fiquei torcendo pra se esborrachar no escorregador. Essa única aí tinha perdido o celular dela e aí não tinha o que fazer. Ai, velho, putz grila, mano. E qual que é se tivéssemos que escolher uma regra principal que o mestre de cerimônia não pode esquecer, não pode deixar passar? Não pode deixar passar? A festa não é sua. Você não é a atração principal da festa. Tem uma coisa que eu percebo muitas vezes, que alguns mestres de cerimônia, eles querem aparecer. Você não está lá para aparecer. Você está lá para conduzir, da melhor forma possível, mas o momento não é seu. O momento é da debutante. E aí tem cara que quer fazer stand-up, tem cara que quer fazer show do milhão, tem cara que quer fazer, sei lá, quer brincar de boiadeiro. Cara, não é seu momento.
Faz uma festa de debutante pra você, e aí você aparece. O cara vai fazer o casamento e quer aparecer mais com o casal, quer fazer piadinha. Já vi situações em que a noiva ficou extremamente constrangida por conta de coisas que o cara falou. E aí tem esse problema. Você tem que lembrar, pô, não é seu. Não é seu momento. Mas as cerimônias é a ferramenta ali. Eu tive o prazer de conduzir 2 casamentos, né? E de 2 amigos de infância. E o meu maior medo realmente era esse, né? De conduzir de uma forma onde a palavra que fosse dita chegasse de fato ao casal, né? E consequentemente aos convidados. Não demorar muito e não roubar a cena, né? E graças a Deus, né? Eu acho que eu consegui conduzir legal, mas esse medo e esse cuidado não é você que tem que aparecer, né? Eu até brincava com as noivas, eu falava um dia antes, eu falei para as duas, ó, já separei minha roupa, comprei um terno branco, amanhã eu vou estar brilhando lá no seu lugar. Então, é legal isso, porque você quebra o gelo, né? Quebra o nervosismo e tudo mais. É legal. Mas tem cara que realmente vai de terno prata. Com gravata vermelha. Ó, o Adilson tá falando que vai me contratar aqui, ó. Me chama no WhatsApp. Para de enrolar a crise já, viu, Adilson? 8 anos já namorando. Tadinha da Cris. Juan, carreira Diga. de cantor. Quando o senhor se descobriu cantor e quem te inspirou a ser cantor? Cara, primeiro CD que eu comprei assim, tendo ciência de que eu estava comprando um CD por conta da música e porque eu queria me espelhar no cara, foi um CD do Andrea Bocelli. Eu devia ter meus 12 anos e aí eu cantava Guarda questa terra que te... E cantava a música inteira e achava que eu tava balando. Então, se eu posso dizer que eu tive uma primeira influência, foi Andrea Bocelli. Mas a pessoa que me incentivou, eu não sei quem foi que me colocou assim no mundo como cantor, ou como foi que eu me tornei cantor. Eu sei como eu não queria ser cantor. Eu fugia de todas as formas, eu odiava. Eu odeio a minha voz, até hoje eu não gosto de ouvir. E assim, as primeiras formações de banda que eu tive, eu era só guitarra. Porque eu não queria ser cantor. Eu queria ser guitarrista, eu queria meter o pezão no retorno, com a guitarra aqui. E aí todo mundo. E as meninas jogando calcinha. Eu queria ser o cara da guitarra. Só que eu estudava? Não estudava. Eu era um vagabundo. Então, só que à medida que eu fui. Que as bandas foram rolando e à medida que eu fui me envolvendo cada vez mais com o Ministério de Louvor, eu fui me tornando muito mais próximo do microfone do que da guitarra. Então chegou um momento em que tinha 3 guitarristas na igreja. E aí tinha 3 guitarras. E aí eu falei assim, mano, pra que 3 guitarras, velho? Virou Iron Maiden isso aqui, mano? Eu falei, não, para, não. Aí tirei a guitarra, coloquei lá, aí eu vou pra voz. E aí na banda eu percebi que eu não conseguia tocar as músicas. Então vai aparecer alguém aqui, falando errado. Ai, jornalista falando errado. É uma desgraça isso. Jornalista, mano, é uma praga, a gente não pode falar errado. Falou um A errado. Mas aí eu percebi, foi quando eu me lancei como cantor. Foi quando eu percebi que era mais fácil cantar do que tocar e cantar ao mesmo tempo.
você não gostaria de ser? Porque você falou que você teve mais referência de como você não gostaria do que como você gostaria. Porque era muito por conta do... Não, não, isso aí tem uma explicação, sim. Tem sim. Eu, fisiologicamente, demorei muito para entender onde é que a minha voz se enquadrava. E aí, mano, eu ouço heavy metal, ouço metal. E aí eu sou de uma fase do metal em que as referências de vocalista eram André Matos, eram Edu Falaschi, eram Bruce Dickinson, era... outros tantos aí. E os caras, todos eles cantavam assim, agudo, e eu não tenho essa voz. A minha voz é grave. Como que eles cantavam, Roman? Trouxa. Os caras cantavam agudo, e assim, por aí vai. E eu não tenho isso, eu não sou esse cara, velho. Eu não sou o Detonator, eu não canto Run to the Hills. Não, grave, um drivão e tal. E como eu não conseguia alcançar essas notas, eu tinha muita raiva da minha voz. Então isso era um problema também. Então eu queria tocar guitarra porque eu não conseguia cantar as músicas que eu gostava. Por exemplo, na minha adolescência, eu via muito uma banda chamada Stryper, que é uma das proeminentes bandas cristãs, né? Os caras falam que é uma das principais. E o Michael Sweet, que é o vocalista do Stryper, ele canta extremamente agudo. Então, se eu fosse cantar as músicas do Stryper, eu tinha que me esgoelar, ou manhaca. Ou oitavar muito pra baixo. Nossa, ficava horroroso. To hell with the devil. Uma bosta. A música To hell with the devil. Parece horroroso, bicho. eu cantando, velho. Então, é horroroso. Então eu peguei. E aí, velho, a gente precisa conversar sobre essas coisas também. A gente tem que normalizar a voz grave, viu? Vocês do heavy metal aí, vocês do metalzão, ai, só é bom quem canta agudo. Tá na cara de vocês. Na cara de vocês. Agudo. Voz grave também merece espaço, inclusive no samba e no pagode também, enfim. Ô, mano, pericão que eu diga. E aí, Juan? Você, né, já contou para nós a sua experiência, como você não gostaria de ser, sua voz rockstar, né, que a gente brinca aqui com o Juan, ele é rockista. Juan, qual é o seu maior objetivo na música? Cara, eu tracei de verdade nos últimos anos um objetivo. E aí eu tenho minha listinha. Tem 3 festivais que eu faço questão de tocar. E aí tem um negócio que muita gente fala que é, ai, nossa, você é arrogante. Ou, nossa, você quer... Não, gente, de verdade, se você sonha pequeno, você vai alcançar objetivos pequenos. Eu tenho sonhos grandes, eu quero coisas grandes, não tem problema nisso. Por muito tempo eu achei que tinha problema, depois eu descobri que não. Mas assim, tem 3 festivais que eu quero muito. O chegou aqui só pra pintar as minhas paredes. Ainda bem que eu cantei antes. Tem um festival na Alemanha, que é o Wacken Open Air, tá no meu top list, onde eu quero. Depois que eu tocar lá, Jesus volta. Pode voltar. Tá? Me leva. Wacken Open Air, Monsters of Rock e o Rock in Rio. É o objetivo da minha vida, tocar nesses 3 lugares. Como músico, eu quero esses 3 lugares. Eu não aceito menos que isso.
talvez os meninos da banda estejam assistindo, e eu conversei com eles. Eu tô com um projeto que chama Science of Fate. E aí, quando eles me convidaram, eu falei pra eles: eu não aceito menos do que isso. Porque eu tenho 33 anos. Vocalista tem prazo de validade. Porque a voz começa a ficar mais grave, a minha já é grave. A voz começa a ficar mais grave. Você vai perdendo a mobilidade. As rugas vão chegando, você já não é mais bonito. O shape já não é lá maravilhoso. Aí você vai passando a idade. Nem todo mundo vira um Paul McCartney. Nem todo mundo vira um Bon Jovi. Aí eu falei pros caras, mano, eu quero isso. Eu não aceito menos do que Rock in Rio, do que Monsters of Rock e o Vacuum no Penang. E a gente tá trabalhando em cima disso. Bacana. Qual que é o seu maior sonho ou algo que você gostaria de realizar enquanto mestre de cerimônia? Cara, eu queria muito, enquanto mestre de cerimônia, eu queria muito fazer um canal coletivo. Eu acho muito legal, velho. Não tive a oportunidade ainda, mas eu queria fazer. Casamento coletivo. Pessoal, vocês estão aí na live? Não casou ainda? Vamos trocar uma ideia? Junta todo mundo aqui e vamos casar. Eu caso vocês. Numa boa. Vambora. E um sonho enquanto jornalista? Enquanto jornalista... Peraí. Oi. Agora tá chamando a gente que tá vazio. Vocês ouviram, né? Ai, que declaração de amor maravilhosa. Ela gosta da minha voz do jeito que a minha voz é. Ai, isso é a melhor coisa do mundo. Chupa! Meu sonho enquanto jornalista, cara. Eu brinco sempre que eu queria ser âncora do Jornal Nacional. Isso eu acho que nunca vai acontecer. Mas eu queria muito, muito, de verdade, apresentar algum programa de música em algum canal. Eu acho que essa é a pegada. Apresentar algum programa de música. Já que eu não posso mais ser DJ da MTV, é isso. Ou apresentar o De Férias com o Ex. Juan, se você pudesse desenhar os seus próximos 5 e 10 anos, como seria? Meus próximos 5 ou 10 anos. Cara, eu já tentei planejar tanto a minha vida. Tanto. Estou falando se você pudesse desenhar. Deus chega para você e fala, ó, está aqui a caneta do seu futuro. Desenho. 5 e 10 anos. Tá. De posse da caneta do destino? Tá bom. Em um ano, o Juan grava um CD com a Legacy of Fate. Lança sua primeira EP solo. E em 2023, Juan tá no Monsters of Rock com a Legacy. Em 2026, o Juan tá no Fucking Open Air. Aí, 26, 27 e 28 no Rock in Rio. Eu nem lembro mais se o Rock in Rio é anual, mas eu quero estar lá no Rock in Rio. Daqui 10 anos eu escrevo minha biografia, minha autobiografia, e politicamente incorreta. Nossa, cara, tem tanta coisa que eu quero fazer em 10 anos. Eu realmente quero ter escrito pelo menos um livro. Quero já ter chegado no fucking. Não acho difícil. Acho sim. Mas não acho impossível. 10 anos. Eu acho que eu já vou estar com mais 2 filhos, então a Heloísa vai ter 2 irmãos. Tem que fazer a prole, né, velho? Preciso de rins. Que lixo.
basicamente isso, cara. Meus sonhos profissionais são esses. É alcançar o que eu quero na música, aumentar a família, escrever um livro que eu acho que eu tenho algumas histórias para contar. Acho que ninguém vai querer comprar, mas tá bom. O Silas falou um negócio importante aqui, ó. Ter barba em 10 anos. Eu quero ter barba. Preciso, mano. Tô nesse projeto aí, ó. Tô nesse projeto. Aí, ó, antes de, infelizmente, o nosso tempo, né, já se foi. E Nossa, mas já foi, já, mano? Já. Caramba. Antes de fazermos as nossas despedidas, desative os comentários. É de praxe aqui. Peço que o senhor faça uma pose de 3 a 5 segundos. E a você aí que tá assistindo, tira um print, marca o poeta, marca o Juan, se você segue o Juan, clica aqui. Siga esse meu parceiro. Se você não me segue ainda, clica aqui. Siga o poeta e ajude a divulgar o nosso trabalho, o trabalho do Juan enquanto jornalista, cantor, cerimônia, Espera um pouquinho. rapaz maravilhoso, e louvor, e pregador, e etc e tal. E o poeta também, com as minhas poesias, com as minhas músicas e as minhas artes. Certo? Então, Juan, vou até tomar um gole aqui fazendo a pose, com licença. Vamos fazer uma pose pra foto, filha. Olha aqui, Lolo. Faz um sorrisão. Bonitão, bonitão. Aí. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Juan, meu parceiro, seu agradecimento. Por favor, suas considerações. Meu mano, eu tava realmente muito ansioso. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido responder as perguntas a contento, ter contado realmente é muita história para contar. É muita coisa para contar. Mas eu te agradeço. Eu tava ansioso por esse convite. Eu ficava aqui assistindo as lives pensando quando é que esse filho da mãe vai me chamar. E, cara, obrigado. Obrigado, primeiro, pela sua amizade. Que, cara, é difícil de verdade que a gente conheça alguém no trabalho e vire um amigo de verdade na vida. A gente se conheceu no trabalho e dividimos feijoada, dividimos bife à parmegiana e dividimos muita raiva do chefe. Espero que ele não veja essa live. Foram muitos dias xingando aquele maluco, mas você é meu amigo, meu irmão, de verdade, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu te amo, de verdade, amo você, amo a Liliane, foi extremamente importante para mim na minha formação, porque ela possibilitou que a gente visitasse o abrigo, não é abrigo que ela trabalha. Já amo a Tiana, minha sobrinha linda, que tá vindo aí. Obrigado, cara, por esse espaço, obrigado pela consideração, obrigado pelos inúmeros puxões de orelha. Quem não sabe, muita coisa do que eu fiz, só fiz porque esse cara ficava me mandando mensagem 8 horas da manhã, áudios do tipo: Wander! Já gravou? Já escreveu? Cadê o blog? Cadê a página? Cadê o texto? Esse cara, ele é extremamente importante para mim. É um cara que me possibilitou, que me deu a honra de escrever parte do livro dele. Tá lá no livro dele. Um texto meu sobre ele, que é um cara que eu amo de paixão, uma história incrível. Então, mano, obrigado por esse espaço, obrigado pela consideração, obrigado pelo carinho de sempre. Espero de verdade que tenha sido boa essa live, que tenha sido proveitosa, que a minha história de alguma forma inspire outras pessoas.
Se você quiser me seguir, segue aí. Tem umas coisinhas lá no meu perfil. E, mano, te amo, você tá ligado? Você mora aqui, ó, de pantufa no meu coração, tá ligado? Juan, irmão, agradeço a todos que passaram por aqui, muito obrigado. Eu sempre comentei que, obviamente, um dos meus entrevistados seria você, e eu tenho uma parada de sentir um momento especial, né? E nada melhor do que falar com você no mês dos pais, né? Um cara que nunca sentou comigo para ensinar, mas com as atitudes sempre me ensinou muito sobre esse lance de paternidade. E tem uma cena que está registrada em minha memória que eu nunca vou esquecer, quando nós fomos almoçar, e me emociona de verdade que foi algo tão natural. E você foi o primeiro pai que eu vi estando com a sua filha numa pós-consulta, onde a sua esposa ela não podia ir porque ela estava trabalhando, e geralmente a gente vê as mães fazendo esse corre, né? E aí nós fomos almoçar, você tinha marcado um almoço comigo lá no trabalho onde eu estava, e você apareceu com a sua filha. Eu falei, mano, isso pra mim é mágico, cara. Porque se tem algo que eu quero ser, é um pai desse jeito, mano. E aí você é uma inspiração pra mim. Isso eu já te falei algumas vezes, enquanto pai, enquanto marido, amigo, enquanto um líder de louvor, enquanto cantor, músico, a maneira que você se expressa, enfim. E é muito bom a gente ser amigo daqueles que nós somos fãs, né? Daquelas pessoas que a gente admira, porque nós temos as oportunidades de estar próximo. Então, honrado demais de poder registrar a sua história por aqui, de daqui a alguns anos poder mostrar para minha filha esse vídeo, essa entrevista do tio velho dela, que você vai estar velho daqui a uns tempos. Ela fala, o tio Juan era assim. Velho acabado. Enfim, muito obrigado por esse registro, por essa oportunidade. E para encerrar, quem diria que a vida pudesse proporcionar um homem do heavy metal com um homem do samba uma amizade formar? Não creio em coincidência, creio em propósitos que Deus nos proporciona. E a amizade se formou tanto que quem observa até se emociona. Nascido e criado na igreja, conciliou o evangelho ao ritmo que é rock, heavy metal, baby! Ainda que alguns digam que o ritmo é de quem está endemoniado. Já foi e é líder de louvor, gosta das músicas velhas emocionantes, aquelas que exaltam ao nome do Senhor. Jornalista dos bons, sabe falar sobre políticas como poucos por aí. Sabe argumentar e comentar e com seus pitacos diferenciados fazer-nos sorrir. Comenta sobre esportes americanos, sobre futebol brasileiro e internacional. Às vezes é meio fanático pelo nosso tricolor e deixa de falar a real. Mestre de cerimônia, tem um vozeirão que chega a quase ser igual ao Cid Moreira. Tem um português extremamente refinado, mesmo em grupos de WhatsApp falando besteira. Marido da Areta, da Heloísa, é um papai exemplar. Hoje a minha live foi com Juan Engel, um amigo que eu aprendi, escolhi e para sempre vou amar. Irmão, boa noite, eu te amo, meu parceiro. Agradeço a Deus. Mano. Velho. Obrigado. De verdade. Grande beijo, forte abraço. É nóis. Tchau.